Olá, dando sequência aos nossos encontros sobre o sacramento da reconciliação, também chamado sacramentos de cura, nós já vimos nesses vídeos imediatamente anteriores 7 dos itens do nosso catecismo da Igreja Católica. Ainda faltam 4 itens para nós vermos. Hoje nós vamos ver 10 parágrafos sobre quem é o ministro desse sacramento e quais são os efeitos do sacramento da reconciliação, porque é um sacramento que nos traz, toda uma satisfação e uma riqueza espiritual, porque voltamos à amizade de Deus. Aqueles que estão em pecado grave precisam entender o sentido da vida, que é passageira, que é rápida, e tem que estar sempre vigilante para que não aconteça de repente, sair da face da terra em pecado grave. A igreja, como uma mãe carinhosa, uma mãe que quer a saúde, que também se traduz por salvação de todas as pessoas, está sempre recomendando: crede no Evangelho, convertam-se. Então vamos lá, aos primeiros parágrafos, 1461 em diante, para nós vermos então quem são os ministros desse sacramento. Vamos ler. Não é tão assim complicado nós entendermos, por isso os comentários vão se limitar a poucas referências, porque a linguagem está bem clara, e aqui se fala muito do ministério, do bispo e do presbítero por ele delegado. Então vamos ler, a partir aí do item 8º do nosso catecismo, desse sacramento, o ministro desse sacramento. Como Cristo confiou a seus apóstolos o ministério da reconciliação, os bispos, seus sucessores e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer esse ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O perdão dos pecados reconcilia com Deus e também com a Igreja. O bispo, chefe visível da igreja particular, é, portanto, considerado com plena razão, desde os tempos primitivos, aquele que principalmente detém o poder e o ministério da reconciliação. Ele é o moderador da disciplina penitencial. Os presbíteros, seus colaboradores, o exercem na medida em que receberam o munus, quer do seu bispo ou de um superior religioso, quer do Papa, por meio do direito da igreja. Então, nós já vimos que o bispo é um legítimo sucessor dos apóstolos. Desde os tempos apostólicos, a sucessão é ininterrupta, assim como da cátedra de Pedro. É por intermédio do nosso bispo, da igreja particular, da diocese, como nós conhecemos assim esse termo melhor, é através do bispo que somos ligados ou desligados dos céus, pelo sacramento que foi o próprio Cristo quem instituiu, não só antes da sua paixão, como depois da ressurreição. Ele deu esse poder aos apóstolos e, claro, aos seus sucessores, porque os apóstolos tinham também, como sempre, uma vida limitada de tempo aqui na terra. Logicamente, aos seus sucessores, a igreja, que é conduzida pelo Espírito Santo, o bispo é que tem esse poder de perdoar os pecados. Mas ele delega também esse poder aos presbíteros, que são seus colaboradores. É o que está aqui, e nós já vimos em itens anteriores sobre essa reconciliação, e temos ainda mais alguns comentários, ainda nesse encontro de hoje, sobre essa reconciliação. Então, se o bispo tirar do padre essa função de perdoar pecados, aí o padre não pode mais, a não ser numa exceção que nós vamos ver daqui a pouco,
Aí o padre, suspenso dessa ordem, ele não pode mais atender. Então, nós vemos que é pelo bispo que lhe dá essa provisão de poder atender confissões. Continuando agora o 1463 e o 1464. Vamos ler. Alguns pecados particularmente graves são passíveis de excomunhão, e aí a pena eclesiástica mais severa, que impede a recepção dos sacramentos e o exercício de certos atos eclesiais. Neste caso, a absolvição não pode ser dada, segundo o direito da Igreja, a não ser pelo Papa, pelo bispo local ou por presbíteros autorizados por eles. Em caso de perigo de morte, aqui que está aquela exceção a que nos referimos agora há pouco, qualquer sacerdote, mesmo privado da faculdade de ouvir confissões, pode absolver de qualquer pecado e de qualquer excomunhão. Os sacerdotes devem incentivar os fiéis a receberem o sacramento da penitência e devem se mostrar disponíveis a celebrar este sacramento cada vez que os cristãos o pedirem de modo conveniente. Veja, meu irmão, minha irmã, a excomunhão é a última medida, é a pena mais severa que a Igreja dá a algum fiel, mesmo membro do clero. Se a pessoa, por exemplo, ela entra em apostasia, né, uma heresia, ela sai da igreja, ela não tem mais como manter o diálogo com, mesmo que seja membro do clero, essa pessoa, ela está excomungada. É a pena mais severa, a excomunhão. Então tem certos pecados que levam a pessoa a essa excomunhão, estar fora da comunhão eclesial. E esses tipos de pecado, somente o bispo ou o papa, né, pode dar essa absolvição. São bem preparados para isso, né? Eles sabem quais são esses casos. Mas aqui tem aquela exceção que nós falamos há pouco. Um padre que foi suspenso de ordens, não está mais, né, exercendo o seu ministério presbiteral, em caso de morte de uma pessoa, o risco de morte, essa pessoa talvez precise do sacramento da reconciliação, e se um padre, como já aconteceu na história, um padre mesmo não estando mais nesse munus presbiteral, ele pode sim também dar a absolvição a esse moribundo, a essa pessoa com risco de morte, né? E o outro destaque do parágrafo é que os padres, porque o catecismo é feito para toda a igreja, não é só para os fiéis, é feito também para todo o clero, para todo o povo de Deus. Os padres devem sempre estar disponíveis para atender confissões, porque, né, esse é o seu munus, é o seu serviço. Vamos para mais 2 parágrafos, leiam aí comigo. Ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote cumpre o ministério do bom pastor que busca a ovelha perdida, o ministério do bom samaritano que cura as feridas, o ministério do pai que espera o filho pródigo e o acolhe ao voltar, do justo juiz que não faz acepção de pessoa e cujo julgamento é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Em suma, o sacerdote é o sinal e o instrumento do amor misericordioso de Deus para com o pecador. O confessor não é o Senhor, mas o servo do perdão de Deus. O ministro deste sacramento deve unir-se à intenção e à caridade de Cristo. Deve possuir comprovado conhecimento do comportamento cristão, experiência das coisas humanas, respeito e delicadeza diante daquele que caiu. Deve amar a verdade, ser fiel ao magistério da Igreja e conduzir com paciência o penitente à cura e à plena maturidade. Deve orar e fazer penitência por ele,
o confiando à misericórdia do Senhor. Então, aquela pessoa que se consagrou, para esse ministério presbiteral, que se dispôs a ser servo do povo de Deus, ele está exercendo um ministério sublime, em persona Christi, na pessoa de Cristo. Ele tem que estar ligado a essa intenção, caridade de Cristo, ao amor de Cristo. Por isso, ele é comparado ao bom pastor, ao bom samaritano, ao próprio pai que espera aquele filho pródigo, misericordioso, e o acolhe, esquecendo os seus erros antigos. Então, ele é um sinal, do amor misericordioso de Deus. Por isso que o padre, ele passa tantos anos estudando, 8, 9, 10 anos, e ele não para nunca. Mesmo depois de ordenado, continuamente o padre está passando, por atualizações de seus conhecimentos, lendo livros, formando-se em outras faculdades até. Ele teve todo um estudo de filosofia, 4 anos de teologia, fora os estudos complementares. Às vezes ele tem títulos de mestrado e até de doutorado. Por quê? Ele precisa conhecer, a vida humana como ela é, de todos daquelas pessoas que, feridas pelo pecado, às vezes não tendo o entendimento necessário, do sentido da vida, procuram o padre para terem um direcionamento espiritual. Então é claro que o padre, ele precisa ser bem formado, e ele é bem formado normalmente, e um bispo é escolhido dentre os padres, como nós vamos ver depois no sacramento da ordem, dentre os mais preparados para ter toda essa disponibilidade de atender as pessoas que buscam novamente a amizade de Deus. Vamos agora para o parágrafo 1467, continuando ainda a falar do ministério, do ministro do sacramento da confissão. Leia aí. Diante da delicadeza e da grandiosidade deste ministério e do respeito que se deve às pessoas, a Igreja declara que todo sacerdote que ouve confissões é obrigado, sob penas severíssimas, a guardar segredo absoluto a respeito dos pecados que seus penitentes lhe confessaram. Ele também não pode fazer uso do conhecimento da vida dos penitentes adquirido pela confissão. Este segredo, que não admite exceções, chama-se sigilo sacramental, porque aquilo que o penitente manifestou ao sacerdote permanece selado pelo sacramento. Olha que parágrafo importante da nossa doutrina nós encontramos aqui sobre o sigilo sacramental. Todo pecado, por mais grave que seja, confessado a um padre, tem que ir com o padre para o túmulo. Ele não pode contar para ninguém, é sigilo, é segredo sacramental. Ele também não pode depois ficar pré-julgando os penitentes que ele conheça, por aquilo que ele ouviu das confissões dessas pessoas. Não, ele praticamente tem que esquecer os pecados. E normalmente é assim, porque o padre atende tantas confissões que a memória é limitada. E é praticamente impossível ficar lembrando de todos os pecados que centenas e centenas de pessoas já lhe contaram ao longo de anos, às vezes décadas,
Padre que tem aí 30, 40 anos já de ministério presbiteral, como é que ele vai ficar lembrando assim de pecados? E mesmo que se lembre, ele não pode nunca revelá-los, nunca. Nem se ele for chamado a juízo, nem se for, por exemplo, numa ditadura em que ele seja ameaçado de ser morto, de ser executado. Caso ele não revele aquilo que ele ouviu em confissão, ele tem que se deixar matar. Mesmo aceitar o suplício, esse crime de execução, mas ele não pode revelar esse segredo. E nem ficar fazendo uso dele para prejulgar aqueles que lhe confessaram pecados. Então, esse ensinamento para nós, ele é muito importante e nos dá também tranquilidade, porque aquela pessoa que vai se confessar, ela não quer que isso seja revelado de modo nenhum. Muito bem, nós chegamos então a mais um item, agora já o nono, dos últimos. Nós vamos ver o 1468, 69 e o 70, mais 3 parágrafos nesse encontro sobre os efeitos deste sacramento. Vamos ler. Toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus e de nos unir a Ele com a máxima amizade. A finalidade, o efeito desse sacramento é, portanto, a reconciliação com Deus. Aqueles que recebem o sacramento da penitência com coração contrito e disposição religiosa podem usufruir a paz e a tranquilidade da consciência, juntamente com a intensa consolação espiritual. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo verdadeira ressurreição espiritual, restituição da dignidade e dos bens da vida dos filhos de Deus, entre os quais o mais precioso é a amizade de Deus. Pode ver lá em Lucas 15, versículo 32. O que é destacado neste parágrafo? O principal efeito do sacramento da reconciliação. O próprio nome diz reconciliação, primeiro com Deus. Por quê? Porque o pecado ofende a Deus. Podemos dizer assim, você se rebela contra Deus por um pecado, por uma desobediência grave. Depois nós vamos ver, quando que é pecado, mas ter nojo do pecado, querer sair dele. Deus nos ama tanto que a gente vai desobedecê-lo a um amor tão grande assim, que não poupou nem o seu filho, que veio a esse mundo e até foi executado com pena de morte e com o seu sangue derramado, porque do mal sempre Deus tira o bem. Esse sangue derramado de Cristo nos lava do pecado. Deus nos ama apaixonadamente. Ele não quer que ninguém se perca. Então, o principal efeito do sacramento da reconciliação para aquele pecador que de fato se arrepende, diz aqui, coração contrito. Nós já vimos isso num item em encontros anteriores. Disposição religiosa de se converter, de não pecar mais, de sair do pecado. Principal efeito, a amizade. Ser amigo de Deus. Fomos reconciliados com Deus, nós temos a amizade dele. Somos filhos adotados no batismo. E como filhos, não somos assim servos, somos amigos, nos disse Jesus Cristo. E vamos morar com Ele. Então esse efeito, reconciliar-se com Deus, deve ser uma constante preocupação nossa em não perder essa amizade. Mas tem mais reconciliação, é com a igreja.
nesse penúltimo parágrafo de hoje. Vamos ler. Este sacramento nos reconcilia com a igreja. O pecado rompe ou quebra a comunhão fraterna. O sacramento da penitência a repara ou restaura. Neste sentido, ele não cura apenas aquele que é restabelecido na comunhão eclesial, mas tem também efeito vivificante sobre a vida da igreja, que sofreu com o pecado de um de seus membros. Restabelecido ou confirmado na comunhão dos santos, o pecador sai fortalecido pela participação dos bens espirituais de todos os membros vivos do corpo de Cristo, quer estejam ainda em estado de peregrinação, quer já estejam na pátria celeste. E agora vamos ler esse texto aqui, que é do Papa São João Paulo II, na exortação apostólica Reconciliação e Penitência. Leia aí. Não devemos esquecer que a reconciliação com Deus tem como consequência, por assim dizer, outras reconciliações, capazes de remediar outras rupturas ocasionadas pelo pecado. O penitente perdoado reconcilia-se consigo mesmo, no íntimo mais profundo do seu ser, recuperando a própria verdade interior. Reconcilia-se com os irmãos que de alguma maneira ofendeu e feriu. Reconcilia-se com a igreja. Reconcilia-se com toda a criação. O que nós vemos aqui nesse trecho do catecismo, nesse parágrafo, é que nós sabemos, estamos na comunhão dos santos. Já estudamos isso anteriormente. Essa comunhão eclesial, porque nós estamos no corpo de Cristo, que é a cabeça, nós somos os membros. Então, repetindo, somos como que uma célula desse organismo. E quando uma célula está doente, ela prejudica o seu redor. É a própria igreja que sofre. Com o sacramento da reconciliação, dos efeitos que nós estamos estudando agora, o primeiro é amizade de Deus, reconciliação com Deus. Segundo, reconcilia com a igreja, porque pelo pecado grave você sai dessa comunhão, dessa comunidade eclesial. A comunhão dos santos é formada com todos os batizados que estão aqui na face da terra, igreja militante, com aqueles que estão na igreja padecente, que nós chamamos de purgatório, são os santos, estão em um estágio, de chegar à pátria celeste, e a comunhão dos santos, a igreja, também pela igreja triunfante, aqueles que já estão na pátria celeste. Pelo pecado grave você sai dessa comunhão, você sai dessa comunidade, você perde a amizade com Deus e pelo pecado grave você praticamente está fora da comunhão. Quanto antes você precisa perceber o erro cometido, o pecado, a sua desobediência. Porque nós sabemos, para o pecado você tem que a matéria seja pecado, aquele ato seja pecado. Muitos, nós vamos ver aí na terceira parte do catecismo, a matéria ser pecado. Você saber que é pecado. E você então tem que se arrepender desse pecado. Você o cometeu propositalmente, porque você quis, mesmo sabendo que é pecado, e a matéria é pecado. Então você sai dessa comunhão. Quanto antes você precisa recuperar essa amizade com Deus e se reconstituir, se reconciliar com a igreja, com a comunhão fraternal da igreja, formada por todos os santos, nós que estamos aqui na terra, santos e pecadores, aqueles que estão no purgatório e os que já estão na pátria celeste. Voltar a essa comunhão fraternal
é fundamental. É um dos efeitos também da confissão. Você retorna. E o último parágrafo desse encontro de hoje. Vamos ler. Neste sacramento, o pecador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus, antecipa de certa maneira o julgamento a que será sujeito no fim desta vida terrestre. É agora nesta vida que nos é oferecida, portanto, a escolha entre a vida e a morte. Só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino, do qual somos excluídos pelo pecado grave. Convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida e não vai a julgamento. João 5:24. É aqui, enquanto estamos na face da terra, que a gente tem que escolher entre a vida e a morte. Onde você quer morar depois que você sair da face da terra? No céu ou no inferno? Oh, meu Deus, né? Precisamos entender isso. E essa decisão é agora. Então, pelo sacramento da penitência, você está fazendo essa escolha. Eu quero a vida eterna. Como a gente já falou aqui algumas vezes, o pecado grave, morrer em pecado mortal, a palavra diz mortal, é se excluir do reino dos céus. Se você acontecer de repente, num acidente, morrer nesse pecado, tudo bem, é Deus quem vai julgar, mas nós sabemos que pelo pecado grave cometido de livre e espontânea vontade, você desobedeceu. Você está escolhendo a morte? Não, escolha a vida. Sempre procure estar nessa amizade com Deus. Se caiu em pecado, levante-se. Procure essa reconciliação com Deus e com a igreja, para que, assim que sair pela ressurreição da face da terra, você seja acolhido, abraçado por esse Cristo, por esse Deus que não quer que nenhum de nós se perca. Olha que é importante refletir sempre sobre isso. Dessa forma, nós chegamos ao final do item 9 dos sacramentos de cura, que é a reconciliação, e em seguida depois nós vamos ver a unção dos enfermos, são os 2 sacramentos de cura, mas falta ainda nós refletirmos, termos um encontro aí ou 2, vamos ver, sobre as indulgências e a celebração do sacramento da penitência, como que deve ser. Vamos estar sempre nos preparando, nos instruindo, procurando conhecimento. Às vezes a gente pensa que já sabe tudo, né? Mas mesmo que você já tenha esse conhecimento, sempre é bom relembrar, meditar, para continuar sempre com as bênçãos de Deus. São essas bênçãos que nós devemos implorar continuamente. Não perca essa amizade com Deus, fique sempre com Ele e que Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.